Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcos, eu estou aqui a convite do Rodolfo da Loja Integrada e hoje eu vou mostrar um pouquinho sobre Google AdWords para vocês e como você pode expandir os horizontes do seu e-commerce com essa origem de tráfego do Google, uma das mais exploradas aí por grande parte dos lojistas da internet. Vou fazer uma breve apresentação sobre mim. Eu sou Marcos Custódio, sou especialista em internet marketing, já fiz um vídeo falando sobre SEO que vocês já devem ter assistido e você vai ter algumas das minhas especialidades que eu trabalho no dia a dia, só que hoje a gente vai ter um foco muito mais detalhado quando a gente fala em Google AdWords, rede de pesquisa, ok? Então eu quero deixar todo mundo aqui no mesmo ponto, falando que qual é o momento atual do nosso negócio, né? Você já criou o seu e-commerce, já definiu um layout legal aí para você começar a sua operação, já cadastrou produtos, categorias, imagino que você tenha otimizado o SEO de todas essas páginas, ok? O que você deve estar pensando agora? O que eu preciso, o que eu preciso fazer para trazer mais tráfego, né? E você deve ter pensado em usar campanhas patrocinadas para isso. O Google AdWords é uma das campanhas, é uma das fontes que você deve ter pensado para fazer esse trabalho acontecer aí dentro do seu site, para dar movimento aí para o seu e-commerce, para trazer pessoas interessadas no seu potencial produto, né? E se você está pensando no Google AdWords, eu imagino que você já deva ter pensado em um orçamento mínimo para realizar esse trabalho, ok? Por que anunciar no Google AdWords, né? Quando a gente fala dessa origem em si, é uma origem muito simples de ser configurada e ela permite que você consiga trazer tráfego para o seu site quase que de maneira instantânea. Você define um orçamento, você cria uma campanha e as pessoas começam a acessar o seu site. Perfeito? Então, quando a gente começa a falar aqui desse jogo aqui do Google AdWords, né? A gente tem que criar uma conta dentro lá do Google Ads, a gente precisa realizar uma configuração básica dentro dessa conta, faturamento, dados cadastrais, etc. E depois você vai começar na criação das suas campanhas, perfeito? Essa parte de criação da conta do Google AdWords e configuração básica é muito simples, é o formato de configuração, né, Next, Next, Finish, ou seja, vai avançando, preenchendo os dados. E quando você preencher todos esses dados, ele vai pedir para você selecionar o método de pagamento, né? Se é boleto ou se vai ser cartão. Você pode gerar o boleto e começar a criação das suas contas, tá? Ou você já pode colocar o seu cartão de crédito e criar suas campanhas ali e já ir para a operação. O pagamento do boleto, como todo boleto no Brasil, vai demorar pelo menos aí um dia, certo? E o cartão de crédito já começa a funcionar no ato. Eu gostaria de recomendar que vocês criassem, né, a conta do Google AdWords sempre numa conta Gmail focada para todas as contas do Google. Ou seja, lá você vai fazer o Google Ads, o Analytics, futuramente Tag Manager, Google Search Console, etc. Quando a gente depois a gente configura essa visão inicial da conta do Google Ads, né, você vai começar a configurar a hierarquia de campanha dentro dessa estrutura. Você vai definir campanhas, grupos de anúncio, que são acionados por palavras-chave e que direcionam as pessoas para uma URL final do seu site. Quando a gente vai criar uma campanha de pesquisa dentro do Google Ads, a gente pode criar essa campanha já com foco em venda, leads ou tráfego dentro do seu website. Mas você também tem outras redes importantes dentro do Google Ads que você pode explorar, como a rede de display para branding, o Google Shopping para anunciar os seus produtos, a rede de vídeo próprio YouTube ou anunciar seu aplicativo na loja de apps. Quando a gente fala em rede de pesquisa e Google Shopping, a gente fala de resposta direta, ou seja, pessoas que estão interessadas em realizar uma transação dentro do seu site. Se você pensa em reconhecimento de marca, você iria trabalhar na rede de display ou até na rede de vídeos. Quando a gente está direcionado a essa visão de conversão no nosso site, a gente vai criar essa campanha focada em vendas, perfeito? Quando você começa a criar uma campanha, né, você precisa, primeiro,
inserir a URL do seu domínio dentro dessa campanha e você pode apenas continuar na sua configuração. Depois disso, você vai ter que inserir uma série de informações que estão no nível de campanha ainda dentro do Google Ads. O nome dessa campanha, o tipo de lance que você vai utilizar, a localização de exibição, qual vai ser o orçamento diário, né? E eu estou recomendando aqui para vocês no mínimo de R$15, senão você não consegue operar dependendo do termo, né? Lembrando que aquela máxima do termo volume de pesquisa e competitividade também é relacionado ao Google AdWords. O termo camiseta, que é competitivo em SEO, também é competitivo quando a gente está pensando nesse ambiente patrocinado do Google Ads. Então, se for um termo muito competitivo, é muito provável que o seu orçamento diário ele vai ser alcançado, né? E o Google ele vai alarmar para você que o orçamento diário está limitado. Você vai selecionar lá o idioma, né? Minha recomendação sempre português e inglês. E a data de início e término da campanha. Se você não direcionar uma data de término, essa campanha ela é recorrente, perfeito? Ela só vai ser pausada quando você quiser pausar essa campanha. Depois a gente vai criar esses grupos de anúncio. Os grupos de anúncio são relacionados às campanhas, eles estão dentro dessa matriz campanhas. E se a gente fosse pensar numa estrutura de como criar uma campanha agora, eu poderia dar um exemplo de uma loja que vende produtos como papéis de parede. Ele poderia criar uma campanha papel de parede industrial. E dentro do grupo de anúncio, ele poderia colocar os tipos de papel de parede que ele tem industrial. Tijolinhos, cimento queimado e outros itens que sejam daquele mesmo segmento de produto que ele deseja anunciar. O nome do grupo de anúncio, nesse caso, vamos pensar como tijolinhos, né? Quando você insere o nome do grupo de anúncio, aí você tem que começar a colocar as palavras-chave que acionam aquela campanha. As palavras-chave elas podem ter algumas correspondências. Essas correspondências, elas podem ser de forma ampla, onde você vai escrever a palavra-chave, por exemplo, papel de parede e tijolinho. Ou ela pode ser de frase, quando você coloca aspas, para que as pessoas que estão pesquisando melhores papéis de parede e tijolinho na internet acionem seu anúncio. Ou você pode colocar apenas da maneira exata, né? Que eu só quero aparecer para quando a pessoa pesquisar exatamente papel de parede e tijolinho, certo? Você pode inserir essas palavras-chave uma por linha e o Google ele vai te dar algumas ideias de palavra-chave também. E você vai realmente entender se as palavras-chave elas fazem sentido ou não aí para a sua estrutura de campanha. Lembrando que se você está organizando a sua estrutura de campanha, papel de parede industrial, grupo de anúncio, tijolinho, utilize apenas as palavras-chave relacionadas a tijolinho aqui dentro. Não insira o termo papel de parede, porque vai ser uma outra campanha que você pode fazer genérico papel de parede. E aí lá dentro você tem um grupo de anúncios chamado genérico. Aí lá dentro você vai colocar todos os termos que você julga que é importante para o seu negócio. Depois a gente tem os anúncios, né? Que a gente vai acabar criando para que a pessoa se interesse naquele nosso produto, acesse o nosso site e realize uma compra. Quando a gente vai configurar esse anúncio, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a URL final. Ou seja, papel de parede tijolinho, eu tenho que direcionar esse anúncio para a página do produto ou para a categoria de papel de parede tijolinho. Essa URL final, ela tem que ser a URL mais relacionada àquele grupo de anúncio. Depois você vai inserir um título até 30 caracteres, que também deve conter a palavra-chave em foco daquele grupo dentro dessa linha. Um segundo título de mais 30 caracteres. Depois você pode inserir uma URL de exibição, essa não é a URL final, você pode colocar aqui papel de parede, tijolinho. No título 2 também ter o termo, né, papel de parede, tijolinho, e fazer uma descrição dentro desse anúncio que vai permitir que você insira mais informações sobre o seu e-commerce e sobre esse produto, papel de parede, tijolinho no nosso exemplo, ok? Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês também que é bem importante é que vocês
criem anúncios diversos, né, com várias chamadas de ação diferentes, para que vocês consigam entender depois o que funcionou melhor e criar variações disso dentro da sua estrutura de campanhas que você vai criar com base nas suas categorias de produto que você vende no seu e-commerce. Para que você torne seus anúncios mais interessantes, você pode usar extensões de anúncio do Google AdWords. E aqui eu estou trazendo alguns exemplos de extensões de anúncio que são muito utilizados e que vocês podem explorar isso com muita facilidade. Por exemplo, a extensão de Site Links, né, que ela mostra links de páginas relacionadas que você queira apresentar dentro daquele grupo de anúncio ou campanha. Extensões de frase em destaque, né, que você pode colocar lá frete grátis, entrega rápida, pagamento sem juros, desconto no boleto e etc. Extensão de snippets estruturados, né, que ele vai mostrar a avaliação daquele produto que você está anunciando para que as estrelinhas apareçam lá no resultado de pesquisa. Extensão de chamada, se você quiser direcionar as pessoas para fazer uma ligação aí para o seu negócio. Extensão de mensagem, que você pode incentivar o envio de mensagens. As pessoas elas vão gerar leads aí para você. Você pode colocar a extensão de local, se você tiver um local fixo e uma loja, né, para levar as pessoas até o seu negócio, né? E a extensão de preço, que você pode colocar lá papéis de parede a partir de X reais. Usar o máximo dessas extensões de anúncio possível para tornar toda essa experiência inicial de quem está interessado no seu produto, para que ele veja o máximo que você pode apresentar de relevante para esse potencial cliente, para que ele clique no seu anúncio e depois efetive uma compra. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre acompanhamento de resultados. Duas formas que você pode utilizar para acompanhar resultados das suas campanhas e de outros indicadores do seu site. Em primeiro lugar, falando só a nível de campanhas do Google Ads, você pode criar relatórios para você acompanhar os principais indicadores. Eu quero que você se atente a alguns indicadores em especial. Indicadores que vão ajudar você a entender quantas pessoas visualizam e interagem com seus anúncios e indicadores que vão ajudar a entender quantas interações são convertidas em vendas. Quando a gente fala em indicadores de interação, a gente tem que pensar nos principais. Cliques, que são quantidade de pessoas que clicaram no seu anúncio. Impressões, que é a quantidade de pessoas que viram o seu anúncio, mas talvez não tenham clicado. E depois você tem que entender o CTR, né, que é o Click-to Rate, taxa de cliques sobre as impressões. Qual que é o percentual desse CTR, né? Um exemplo, eu tive 100 acessos e 100 impressões e 10 cliques, eu tenho um CTR de 10%, perfeito? Quando eu falo nesse tipo de indicador, clique, impressões e CTR, são indicadores de visualização, de interação, de engajamento com o seu anúncio, ok? O CTR alto mostra que seu anúncio tem uma alta atratividade, ou seja, o CTA que você criou aqui nos anúncios, né, eles estão de parabéns. Se o seu CTR for baixo, você precisa melhorar aqueles indicadores, aquele copy que você está fazendo aí para o seu anúncio. Quando a gente fala em indicador agora de performance, de vendas dentro do Google AdWords, vocês têm que se preocupar com 3 básicos, tá? Custo de conversão, ou seja, quanto eu investi para fazer uma venda. Eu investi 100 reais e fiz 2 vendas, meu custo de conversão é de 50 reais. Eu investi 100 reais e fiz uma venda, meu custo de conversão é de 100 reais. Taxa de conversão. Taxa de conversão também é extremamente importante para que você entenda quantas pessoas vão no seu site e realmente convertem. E depois você tem a quantidade de conversões totais dentro da sua campanha. Isso tudo vai te ajudar a analisar o resultado de desempenho e performance das suas campanhas dentro do Google AdWords. E esse conceito vale para outras origens que você vai trabalhar também de forma patrocinada. Do outro lado, você tem análise que você pode fazer dentro do Google Analytics, que vai permitir que você entenda o desempenho do seu site como um todo, não somente na origem Google AdWords, mas em todas as fontes de tráfego do seu site.
Alguns indicadores importantes também seriam sessões, origem e mídia, que você tem que entender. Origem e mídia, de quantas sessões são geradas a partir do Google CPC, que é o Google AdWords, do Facebook, pesquisa direta, Google orgânico, redes sociais, e-mail marketing. Então, quantas sessões eu tive por essas origens e mídia? Quantas transações eu tive por essas origens e mídia? Quanto de receita foi gerado por cada origem e mídia? Isso vai ajudar você a entender se as suas campanhas realmente elas estão performando bem dentro do ambiente que você vem desenvolvendo para trazer tráfego e venda para o seu site, e o que pode ser melhorado nos canais que não estão performando bem. O Google Analytics é um software grátis que permite que você descubra o perfil das pessoas que acessam o seu site. Ele permite que você acompanhe todo o comportamento, tempo que eles permanecem dentro do seu site, tempo que o seu site demorou para carregar para essas pessoas nas mais diversas regiões, em todas as tecnologias, seja dispositivo móvel, computador, operadora. Você consegue trazer uma série de informações relacionadas a quem está acessando o seu site através do Google Analytics. Você vai ter também uma visão e um melhor entendimento de como você pode trabalhar ações futuras para o seu e-commerce. Se você já tem alguma experiência com a internet, você pode perceber que trabalhar apenas em um item para crescer o seu negócio é quase impossível. Você tem que abranger bastante aí, o máximo que a internet ela disponibiliza, né? E aqui eu estou trazendo um fato para vocês, né, que não adianta, por exemplo, trabalhar somente a parte orgânica se você não anuncia. Isso é obviamente um fato. Por quê? Se você trabalha somente a parte orgânica, você está limitado ao potencial orgânico que você tem naquele momento. Anunciar no Google AdWords vai abrir um potencial de termos que você não tem a primeira posição, que você vai estar posicionado nas melhores posições dos buscadores. E eu não quero falar somente de Google AdWords aqui nesse caso. Eu quero motivar você a utilizar outras fontes como Facebook, Instagram, e-mail marketing, CRM, para entender o perfil dos seus lojistas e comunicar de acordo com o que eles esperam receber naquele determinado momento, né? Redes programáticas como Taboola também devem ser exploradas. E tudo isso, pessoal, vai somar no crescimento que você espera aí para o seu negócio. Esse crescimento que você espera, esse crescimento escalável que você gostaria para o seu negócio, só vai acontecer se você trabalhar um mix de várias origens de marketing digital para somar aí dentro do seu e-commerce. Eu novamente gostaria de agradecer para vocês ao convite do Rodolfo da Loja Integrada para criar esse treinamento de SEO e Google AdWords para os lojistas da Loja Integrada. Nos vemos nos próximos vídeos, eu estou à disposição e até logo.